Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o nosso painel regional de hoje e hoje nós vamos conversar com Luiz Carlos Ferreira Martins Correa, ele que é diretor da APP Campinas e também da APP Brasil. Luiz Carlos é mestre em comunicação midiática, pós-graduado em administração de marketing. Ele também tem graduação em publicidade e propaganda, doutorando em gestão da informação e Luiz também já atuou como coordenador e professor de graduação e pós-graduação em instituições como PUC Campinas e também Unicamp. Para a gente começar o nosso bate-papo, primeiro eu gostaria de agradecer pela presença. Quem agradece sou eu. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Bom, a gente sabe, né, que o mercado de publicidade, propaganda, marketing mudou demais nos últimos 2 anos, né? Por conta da pandemia também, mas se a gente for levar em consideração, é um mercado que já vinha demonstrando uma certa tendência. Foi acelerado, né? Assim como tantos outros setores que sofreram aí essa intervenção direta da pandemia. Eu queria que a gente fizesse uma análise do que a gente consegue encontrar hoje no mercado publicitário. Quando a gente fala em marketing e propaganda, hoje a gente lembra do digital, é inevitável, né? Não, o digital talvez seja a bandeira principal nesse instante. Nós hoje brincamos entre on e offline, inclusive dentro de universidade, mas quando os alunos entram e dizem assim, nós vamos fazer uma campanha online, o offline parece que não existe. Diz assim, não é bem assim, nós continuamos com todo esse processo e uma coisa complementa a outra, isso é fundamental, né? Claro que a pandemia acelerou o processo do online, mostrou a possibilidade e trouxe um lado que eu considero muito positivo. Nós temos o maior mercado em São Paulo. A publicidade é forte por causa das grandes agências, grandes corporações e normalmente as pessoas se deslocavam para São Paulo. Hoje é muito mais fácil você ter um bom profissional, pode estar em Manaus, pode estar em Recife, e ele trabalha na sua agência pelo processo online. Então isso também teve um aspecto positivo. Porém, nós vemos realmente o que você falou. Passo para o online, mas de que forma? E como estão os outros veículos? Como isso tem ocorrido? Todos são fundamentais nesse processo da propaganda, né? E nós precisamos realmente mostrar isso para o mercado. Existe ainda, né, essa condição de que a TV ela passa a credibilidade, né? Ainda é um veículo que mantém essa credibilidade muito forte, porque às vezes, por conta inclusive das fake news, tudo aquilo que vem só da internet, as pessoas tendem a dar uma desconfiada, ainda mais agora, com tantos golpes acontecendo. Então, quando ela vê na TV, é como fosse até uma redundância. É verdade, eu vi na TV. Então, continua ainda sendo o veículo de muita credibilidade, né? E isso faz a diferença, muitas vezes, inclusive para os clientes, os grandes clientes que não saíram da TV, né? Continuam, permanecem. E pelo que eu andei percebendo, me corrija se eu estiver errada, parece que existe uma tendência aí ao retorno também para as TVs. Começam no digital, mas se reafirmam na TV, né? Quando nós falamos de veículos de massa, nós sempre pensamos na TV. Mas hoje massificou realmente na internet a questão das redes sociais, etc. Mas você percebe que esse complemento, essa integração entre o que é televisão e o que está no online, a televisão está no online. Entendeu? Então hoje não existe, não tem como você separar isso e dizer televisão é assim ou é pior ou é melhor. Elas estão hoje integradas. Eu faço um processo, tanto que hoje qualquer situação você tem um QR Code, que você vai direto lá no digital e pega para fazer até trabalhar dentro da televisão. Então esse processo é integrado, não tem, essa comunicação é integrada, não temos como. E há realmente uma reversão que eu digo, não é eu vou sair do online para vir para o offline, não. Eu estou online e eu estou vendo a televisão porque ela tem uma abrangência realmente, além da frequência, mas uma abrangência muito grande. E isso nos dá a possibilidade de pegar um público que às vezes eu brinco que as pessoas esquecem que nós temos públicos específicos para cada situação. Sim. E aí a televisão tem um público e esse público continua fiel à televisão. E é importante que nós tenhamos isso.
Agora, quando a gente olha para o mercado, né? No mercado eu falo agora em questão de trabalho, inclusive até de condições, né? E oportunidades. Eu me lembro que quando eu fiz faculdade de comunicação, a turma do jornalismo era sempre menor do que a turma de PP. Né, a turma de publicidade tinha ali mais alunos, a gente convivia muito, porque os 2 primeiros anos acabam tendo até alguns temas idênticos, parecidos, mas depois cada um segue, né, no seu caminho. Hoje, o que a gente observa, até no jornalismo mesmo, é uma tendência, muitas vezes, dessas turmas estarem diminuindo. Isso significa, talvez, que as pessoas não estão encontrando oportunidades no mercado, ou as pessoas estão trabalhando sem procurar uma graduação antes? É difícil, né? Te coloquei numa sinuca de bico. Você me colocou numa sinuca, mas eu posso, via PP, né? Eu estou lá na PP e aí nós percebemos, eu trabalho muito com acadêmico, você percebe sim, há uma baixa demanda. E recente, na PP Brasil, nós realizamos um trabalho junto com coordenadores das principais universidades e também dos grandes grupos. Essa foi uma pesquisa que nós fizemos, eu e mais um diretor junto, conversando, uma conversa online, e também depois uma pesquisa que saiu por um Forms só para nós termos esse resultado de uma forma mais abrangente. E é perceptível que algumas universidades sem grandes bandeiras, que eu quero dizer, sem serem os grandes grupos acadêmicos, eles investem ainda muito na estrutura, mas a demanda caiu, né? E ela caiu bem, não é uma demanda... Tirando realmente uma ou outra marca que talvez tenha recebido justamente por causa da marca, o brand foi forte, mas as outras não, as outras perceberam e elas se adequaram a ter... Nós já tivemos turmas com 100 alunos, hoje nós temos turmas com 20 alunos. Essa é a comparação. Se há falta de oportunidade, talvez a oportunidade tenha caído sim, mas ela continua existindo. O que eu vejo é que houve uma pulverização desse setor. Ainda agora eu brincando numa conversa, eu disse, depois que inventaram alguns programas que estão sendo colocados aí no online, todo mundo virou publicitário, né? Então, eu sei fazer uma arte, eu sei. E o publicitário não é arte só, né? O publicitário tem um planejamento, ele tem um mídia, é um atendimento. E nós vivenciamos esse mercado. Somos nós que levamos a imagem de uma marca para frente, para o público-alvo. Então, isso é muito engraçado. Aí eu faço essa arte. Não, você precisa realmente entender que para fazer aquela arte eu preciso ter um conhecimento básico. E isso quem dá realmente traz é a academia. Né? Acontece também, né, aconteceu muito no próprio jornalismo em si, muitas pessoas com o surgimento da internet, né, de poder ali ter uma câmera, né, e falar para todos a qualquer momento, as pessoas começaram simplesmente ali serem jornalistas, né, serem comunicadores e passar informações, até que se chega ali num certo ponto que você percebe a diferença de quem realmente tem uma graduação, quem realmente se preparou, estudou para isso, porque não é só sair falando também, né? Existem passos mesmo ali da informação, mesmo um influencer. As pessoas precisam entender que a comunicação, ela precisa respeitar alguns passos que são primordiais, e comunicação, quando a gente fala, é tudo, é a publicidade, é a propaganda, é o jornalismo em si. E o que a gente observa às vezes também as pessoas começam a trabalhar e aí percebem essa necessidade de ter, né, esse aparato do acadêmico, da universidade, e aí vão procurar, né, realmente ali estudar e depois voltam para o mercado ou então se reafirmam no mercado. Agora, oportunidades existem, né? A gente que trabalha no meio, a gente sabe disso. Inclusive a dificuldade do mercado encontrar profissionais devidamente capacitados, né? E que são bem remunerados. Não, então, essa é uma relação que talvez a pessoa que está entrando para uma universidade, ela não tenha, ela não conhece. Isso não é verdade. Então, hoje nós até fazemos nas universidades esse Open Day para que as pessoas entendam como é o processo,
Mas vamos lá, existem cursos que são cursos de gestão, cursos mais rápidos, onde a pessoa enxerga o seguinte: em 2 anos eu consigo ter uma profissão e logo uma oportunidade. Estão errados? Não, não estão. Né? Mas um curso de bacharelado, que são 4 anos, ele também traz um outro tipo de formação. Não é a mesma formação que a pessoa faz um tecnólogo, digamos assim. Então, a publicidade ainda existe nesse sentido. Ela precisa ser um bacharelado, porque ela não é um curso técnico, né? Ela é um curso realmente de humanas, onde você vai conhecer um aspecto, se formar como cidadão. E isso é importante, e é isso que leva para a publicidade. Agora, para a gente falar um pouquinho da APP Campinas, queria que você falasse a respeito dos projetos, inclusive para estudantes, né? Sim, já que a gente está falando nessa área. Na verdade, é a minha diretoria, né? Eu tô junto com o grupo. Na verdade, nós hoje somos comitês, né? Nessa nova de gestão, onde está o Samuel Leite e a Raquel Bessa como vice-presidente, Samuel o presidente. Eu já venho de algumas outras gestões, eu já estive à frente da APP, e é algo que é um voluntariado, mas é um voluntariado que é a nossa expressão de trabalho, a nossa expressão do dia a dia. E o acadêmico é a minha realidade, né? Há muitos anos já. E hoje nós temos um projeto muito focado, quando eu falo em levar capacitação para docentes, por exemplo. Eu não estou dizendo que o docente precise ser formado em, mas a ideia é que nós temos muitos docentes que não são aqueles docentes hoje atuantes no mercado, nesse mercado atual. Então, o que nós fazemos? Nós promovemos conversas com grandes CEOs, grandes agências, profissionais de algumas áreas, para que haja uma interação e um conhecimento do próprio professor que está ali na sala de aula, entender, opa, mas está assim, qual é a diferença, o que acontece, qual é a opinião desse profissional? E isso traz como um background que você vai poder utilizar em sala de aula. Então isso é um dos projetos, já começamos, já estamos aí com uma agenda para o dia 1º, com uma nova conversa. Ao mesmo tempo, nós vamos para um projeto de embaixadores, que são os alunos que estão junto com a APP e vão entender o que é a APP, porque nós temos o objetivo de trabalhar realmente o mercado publicitário, fortalecer o profissional de propaganda. Então, o aluno que está dentro da universidade e entende esse processo, ele vem para ser um embaixador e, junto conosco, atuar dentro do curso que ele está. Para esses alunos, nós temos um projeto dos novos talentos. E eles passam por uma competição, né? Não deixa de ser. E são premiados juntos com os profissionais no nosso Media Festival, que é um grande festival que acontece em novembro. E eles agora recebem um briefing. Nós teremos na próxima semana, a próxima semana até o final do mês, um bate-papo com os coordenadores. Nós fazemos almoço com os coordenadores para apresentar o briefing, levar para os seus alunos, engajar os professores, e aí eles nos entregam isso até outubro. E depois uma comissão de profissionais escolhe o melhor e eles são premiados durante a festa dos profissionais, para que também estejam no métier, né? E possam entender isso. Até uma brincadeira, mas assim, aí eu incorporei alguém, alguma coisa caiu aqui da mente, eu sou... Não existe isso. Na verdade, sim, você pode ter uma aptidão, como nós estamos conversando, para aquele processo. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que gostei e gosto até hoje da área de criação, desenho, pinto, mas me tornei um profissional de planejamento quando eu comecei a observar o quão isso era importante, quanto isso realmente, para mim, era um crescimento. E eu acho que o acadêmico faz isso, a academia faz isso. A faculdade te leva nessa direção. Então, assim, eu posso desenvolver naquele alunado a pessoa que vem para a mídia, a pessoa que vem para o planejamento, a pessoa que vem para até mesmo um bom tráfego, aprende a ser um bom tráfego ali. Então, todas as funções são muito desenhadas e delineadas dentro do processo acadêmico. E você consegue entender ali, opa, eu acho que eu estou aqui. Né? Eu preciso ser um cara de criação,
ter uma sacada, eu detesto a palavra, mas tudo bem, eu tenho que ter a sacada. A sacada vem da sua percepção. E não precisa ser uma pessoa tão, né? Eu nasci com esse dom. Eu tenho um olhar para o mercado, eu tenho um olhar para o dia a dia, eu tenho um olhar para o óbvio, né? Que muitas vezes é esquecido. Então, isso me dá esse dom que o mercado precisa. Mas não é vamos dizer assim, não é uma limitação, né? E um ponto que seja necessário para ser um bom publicitário. Eu preciso sim aprender a ser. Tem que ter vontade, né? Assim como Essa todas é as outras... para qualquer profissão. Qualquer profissão. Você precisa ter vontade, estar aberto para aprender, né, o que essa profissão tem para te ensinar. Exato. Até porque a criatividade é estimulada, assim como tantos outros, né, as outras questões. E principalmente, né, se a gente for falar, gente, que um bom, quem trabalha, né, na área de marketing, um bom profissional nesse setor é somente quem tem uma criatividade, né, ou então dormi, sonhei, ou ouvi um passarinho passando ali, tive uma ideia, a gente está desmerecendo o trabalho, o estudo, o esforço que esse profissional fez para identificar aquela marca com o cliente, o posicionamento que ele vai ter, qual mídia ele vai usar. Isso é muito esforço, né? Não, e é um Reduzir esforço, ao claro, dom claro. chega a ser até um demérito. Não vou desmerecer a pessoa que sonhou, como você disse. Eu conheço gente que de repente assim, nossa, veio uma frase na minha cabeça. Mas se ela não tivesse conhecimento, ela não teria reconheceria a frase, essa frase. Não, e mesmo e não é nem só o conhecimento de vida. A pessoa passou por várias situações. Essa frase veio, só que ela não adianta ela chegar e dizer assim, eu vou colocar essa frase e deu certo. Não. Eu tenho que entender se essa frase dará certo, se essa frase chega no público que eu quero. Então é esse o estudo, é a forma de nós entendermos o que vamos mostrar ali. Quantas publicidades você já viu que deram erradas? E não é um privilégio brasileiro, né? Eu já vi várias campanhas fora do Brasil que até mesmo a pessoa aqui numa palestra disse, olha, é linda a campanha, muito bem feita, mas não atingiu o objetivo da venda do produto. Claro que não atingiu, era linda, mas linda para quem? Entende? Então o processo tem que ser realmente estudado, isso é muito importante. E é muito legal, né, quando a gente acompanha um trabalho. É uma área que me fascina, né? Sim. Claro. Não tem nem o que falar. Mas realmente é muito legal quando você entende qual que é o processo da criação, né? Todo o trabalho envolvido nesse sentido. E hoje a gente tem uma galera, uma geração diferenciada, muito imediata, por conta até mesmo da influência do digital. As coisas acontecem muito rápido. Tem até um videozinho daquele famoso, daquela rede social famosa, que as pessoas estalam os dedos e a coisa acontece. A vida real não é assim, não funciona dessa forma. Mas é interessante como eles chegam trazendo uma bagagem diferente, né? Sim. É uma percepção nova. É um momento imediatista, mas é aquela percepção que você tem ali. Eu ouvi recente, uma pessoa fez, olha que ideia maravilhosa. Eu disse, que bacana, você está resgatando isso lá da Idade Média, tal. A pessoa ficou olhando para a minha cara e disse assim, não, eu não vi isso. Ou seja, era novidade para ele, até mesmo a Idade Média. Aí eu disse, gente, mas não é que a pessoa... Eu não gosto de algumas expressões, mas faltava conhecimento, faltou um olhar para trás, né? E isso hoje é difícil, realmente é difícil para quem está entrando. Ela só percebe quando ela recebe uma carga de informação e ela diz assim, nossa, olha esse universo. E dali as ideias fluem. E isso é muito importante no processo da construção da sua carreira. Né? Então não é simplesmente eu abrir a internet, eu posso falar, eu posso ser a pessoa que vou dar a informação. Claro, não vou desmerecer, a pessoa tem lá, eu vou fazer um trabalho de maquiagem, etc. E eu estou ali na minha frente, eu sou profissional daquilo, eu aprendi sobre aquilo e ela está fazendo uma comunicação. Ela não é publicitária, ok? Ela é profissional da beleza. Sim. É outro mercado, mas ela utiliza um meio para fazer. Então essa confusão é muito grande. O publicitário pode ajudá-la. Pode dizer, olha, não está bem, deveria ser assim, a forma é essa. Impulsionar, né? Trazer a ela realmente o público que ela precisa. E às vezes ela acha que está com um público bacana, poderia ser muito maior se tivesse as ferramentas adequadas. Essa confusão, ela acontece já há algum tempo no mercado, né? E vem acontecendo. Até porque
Eu brinco como acadêmico que o próprio Ministério da Educação nos trouxe uma certa dificuldade para o entendimento. Hoje, a área de publicidade está dentro de negócios. Comunicação deixou de existir. Entendeu? Então isso, quando você vai para dentro de um ensino médio e você diz assim, olha, eu quero fazer propaganda e publicidade. Bacana, quando alguém fala, mas a maior parte vai falar, eu quero fazer comunicação. E aí, olha, cadê a comunicação? Não existe. Entendeu? Então, você fez comunicação, eu fiz comunicação. Eu ainda brinco, eu não gosto porque vai lá atrás no passado. Eu fiz comunicação com habilitação em publicidade e propaganda. O meu também. Então, o meu é comunicação social, a comunicação habilitada para jornalismo. Cada um de nós dentro. E normalmente eram os seus 4 anos. Sim. E no quinto semestre, quarto ou quinto semestre, você passava para a sua habilidade, né? Aí eu dizia assim, gente, é um problema muito sério nesse sentido, né? Quando a gente olha e a gente começa a lembrar do passado, a gente vê que o tempo está passando pra gente, né? Não, parou, que isso. Não Mas pra gente mudar desse assunto, pra gente deixar isso pra lá... A questão do tempo pode... Além da APP Campinas, você também está à frente da APP Brasil, né? O trabalho é parecido, o que diferencia uma da outra? Não, a APP Brasil digamos assim, a nossa... holding, a nossa principal parte, e a APP Campinas foi a primeira regional da APP, tanto que nós estamos completando 45 anos esse ano. E a APP completa são 85. Então, a APP foi fundada por Orígenes Lessa, então tem todo um outro processo, e ela visava, sim, realmente ter o foco em ser uma voz para o mercado, para os publicitários, dentro realmente mostrando a importância da propaganda. E de lá para cá, isso continua. É o nosso objetivo realmente ter uma voz para, não é nenhuma defesa, mas é justamente mostrar a importância desse mercado e principalmente do profissional, né? Trazer isso de uma forma bem didática para o mercado, dizer, olha, nós estamos aqui, nós premiamos essas pessoas, o mercado faz isso e, claro, em cada um dos braços que nós temos, né? E é muito importante, né? Isso é extremamente bom para quem está na área, para quem está pensando em entrar na área, porque funciona, na verdade, como um porto seguro, né? É onde o profissional dessa área pode se apegar, né? É onde pode acompanhar tendências, mudanças de mercado, capacitação e a premiação, que é muito importante também para você valorizar o profissional cada vez mais e estimular cada vez mais essa competição saudável que é maravilhosa quando a gente fala em publicidade e propaganda, né? Nós temos, quando você falou de diferença, na verdade a APP Brasil ela tem um controle de todas as ações e o que nós devemos fazer como regionais. E por lá eu estou junto com um grupo em capacitação e desenvolvimento que trabalha também o mercado acadêmico, né? E a ideia nossa de trabalhar com os docentes e discentes dentro disso. Mas todas as outras áreas, hoje nós temos uma grande área de diversidade, tudo muito focado dentro do nosso mercado e atuando em várias regiões. Então nós temos Manaus, Brasília, Belo Horizonte, aqui em São Paulo temos algumas. São as duas que iniciaram a APP, Campinas e Ribeirão Preto. E nós temos os principais festivais, né? Festival de vídeo e as nossas campanhas aqui em Campinas. E essa mistura brasileira é boa demais, Nossa, né? hoje então está um espetáculo. Agora, falando em APP, tem novidade. Tem novidade. Inclusive em comemoração. Sim. Com certeza, 45 anos, né? Novinhos né? Diz que a vida começa depois dos 40, né? Tá só começando aí, né? Nós temos um banner aí, para mostrar pro pessoal que tá em casa, pra gente... tá aparecendo aí. Tá legal. Olha lá, 45 anos de APP, novos tempos pedem novas conexões. Isso. E essas novidades, claro que vai soar como spoiler, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente gosta de um spoiler. Vamos lá, vamos mostrar as novidades. A ideia principal é, nessa nova composição de diretoria, que entrou agora em 22, 23, a ideia é reforçar
realmente a força da APP, mas não por ser uma associação dedicada a profissionais, não, mas justamente ser esse ponto de encontro, de conexões. E essa conexão, ela acontece em diversas esferas, dentro do segmento nosso da publicidade. Então, eu venho com o acadêmico no meu comitê e nós vamos agora trabalhar um institucional, ou seja, a APP como associação. Em seguida, os líderes de cada comitê, eles aparecem se mostrando e vem em seguida o que são esses comitês, o que eles fazem. E por último, nós vamos engajar aí os profissionais e também as pessoas de mercado que recebem a publicidade. Então, nós hoje temos inclusive um comitê de mercado, comandado por uma pessoa que hoje está na área de marketing de uma indústria. Então, assim, a APP está trazendo o próprio mercado para dentro da associação. Então, a intenção é fazer com que as pessoas percebam realmente como essas conexões são fundamentais. Então, nós temos também aqui, é a primeira vez que nós vamos trabalhar, um comitê de diversidade, que já tem um grupo de pessoas sensacional, já com novidades. Nós assistimos algumas das que vêm por aí, mas não posso falar ainda. A gente estava aqui super interessado no restante dos... O spoiler é esse, tá? Não sai mais assim. Mas vocês vão receber, nós vamos realmente mostrar isso. Vocês estão conosco, então toda a mídia da região, isso é muito importante, porque as pessoas esquecem um pouquinho que o regional é fundamental. Né? O mercado ali de São Paulo. Não, mas o mercado aqui de São Paulo. Afinal de contas, seus clientes vão estar aqui, então você tem que atingir aqui. Não adianta você ficar pensando no mercado que para você não vai fazer sentido, né? Nós podemos ter sim boas, e temos, né, excelentes parcerias com todas os grandes grupos, tal, mas hoje nós precisamos entender a realidade, hoje não, sempre foi assim, mas entender a realidade do mercado regional. Ou seja, o mercado regional tem características próprias e nós temos uma situação própria. Então, nós podemos avaliar esse mercado e incentivar a usar a televisão, incentivar a usar a rádio, incentivar a usar essa comunicação integrada que é tão importante. E alguns, vamos dizer assim, profissionais de marketing, mesmo no B2B, fora do que muita gente acha que só a boa publicidade vem do varejo. E a gente sabe que o serviço é grande e a parte de negócios também. Então nós precisamos unificar isso e mostrar às pessoas, vamos lá, dá para fazer e nós estamos aqui. Essa é a ideia da conexão. Bom, gente, a gente não conseguiu arrancar tudo, mas arrancamos um pouquinho. E a gente ficaria aqui um tempão conversando, Luiz, mas nosso tempo acabou. Muito obrigada, viu, pela presença. Foi um prazer enorme bater esse papo com você. Com certeza, aqui. Sempre é bom e a hora que precisar nós estamos conversando. E será um prazer recebê-la lá, para você conhecer um pouco também da nossa estrutura. Vou conhecer bem de pertinho. Tá Obrigada pelo convite. Você. Gente, Painel Regional de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá!